Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Nós vamos então dar continuidade, aquilo que nós paramos, que nós falamos na aula passada. Se houver alguma reminiscência, se houver alguma lembrança aí que vocês queiram estar trazendo agora no começo da aula para a gente dar uma continuidade, refrescar alguma coisa, as anotações, aquela memória que não falha, caderno, anotação, escrevam, digite em algum registro. Não falha. Essa não falha, né? Agora a nossa memóriazinha aqui, depois de 14 dias, nossa, né? Então a gente usa esse recurso aí, tá? Então vão aí folheando, ver se tem alguma coisa que queiram trazer a discussão. Eu ia usar uma palavra aqui que não se usa mais, a baila, né? As palavras vão ficando meio, assim, ultrapassadas. Matéria de hoje, repete, por favor, pastor. O quê? Matéria de hoje? A matéria de hoje é Teologia Sistemática 1. Teologia Sistemática 1, estamos já no finalzinho dela, né? Essa aula de hoje, se Deus quiser, a próxima a gente encerra. E na Teologia Sistemática 1 nós falamos sobre Deus, seus atributos, natureza e outra coisa que eu esqueci. Falamos de Cristo, estamos falando ainda de Cristo, seu ofício, natureza e missão, né? E vamos falar na aula que vem, se Deus quiser, sobre a criação. Então são 3 pontos que essa matéria de Teologia Sistemática 1 aborda: Deus, Cristo e criação. Tranquilo? Se identificaram? Se acharam aí? Então vamos nós. Nós falamos então sobre Cristo, a sua morte, a importância e o significado, a ressurreição, o fato da ressurreição, a evidência e o significado da ressurreição de Cristo, uma doutrina essencial para o Evangelho. Eu não sei se vocês fizeram a lição de casa, eu dei tarefa de casa, não dei? Que era ler o 1 Coríntios capítulo 15? Não? Aí, ó, tá vendo? Quando um já fala assim, os outros ficam tudo e agora acabou. Então não fizeram a tarefa de casa, Eu vou mandar, depois vocês deixam o caderno aqui para eu mandar bilhetinho para a mãe, Vamos lá, todo mundo depois aí do dia 24 de dezembro até o dia 31 na recuperação. Vou ficar aqui, vai ser outro professor substituto que eu vou sair de férias, mas vamos ficar nesse castigo. Olha, Márcio, como a gente às vezes, Isso é vingança, é pecado. Não. É vingança não, é só a justiça de Deus operando diante do erro. Tá vendo só? Ainda bem que Deus não é igual a gente. Glória a Deus. Tá bom, já estou aprendendo, eu retiro tudo que eu falei, tá tudo certo. A ascensão, sua ascensão, ou seja, a ascensão de Cristo, é o que nós vamos falar então agora, A ascensão de Cristo, falando da sua morte, ressurreição e ascensão, sua subida ao céu, O Cristo celestial é o que eu quero começar a falar com vocês, e aí eu pego o texto de João, Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 13. Vamos pegar esse texto aqui para a gente dar um pontapé aqui nesse assunto de ascensão. O Cristo celestial, tá? Se quiserem colocar esse subtítulo aí, podem colocar assim: o Cristo celestial. Assim como sua descida, foi sobrenatural, também a sua ascensão, sua partida foi de igual modo. Então, capítulo 3, Evangelho de João, verso 13, diz assim: o próprio Jesus, falou isso. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Agora eu fico curioso aqui nessa expressão: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ó, coisa interessante. Então aqui, como
essa descida, né? Entre aspas eu coloquei descida aqui de Cristo, foi sobrenatural, e a gente vai ler também Efésios capítulo 4, verso 8, 9 e 10, vai falar dessa realidade, da descida de Cristo. Nós precisamos lembrar que Jesus, ele sempre existiu, ele não é um ser criado, ele é o próprio Deus, portanto, sempre existiu, né? Então, quando a gente fala, ele desceu aqui na terra, é porque ele sempre existiu, porque ele não é uma criatura. Jesus, enquanto o aspecto humano, e para nós é uma coisa assim que não cabe na lógica. Como um ser pode ser 100% ou ter 100% a natureza e também ter 100% outra natureza? Não é lógico isso, né? Se é 100% uma coisa, não cabe mais nada. Se é 100%, é 100%. Mas Jesus é fora da curva, ele foge das lógicas, né? Dessas lógicas criadas por nós. E aí eu acho que vocês devem pelo menos ter escutado aquela música que eu recomendei para vocês, o Stênio Márcios, falando de Jesus, que aquilo nem era tarefa de casa, aquilo era como fala, né? Era um momento de prazer, de alegria, de estar ouvindo para relaxar, né? Ninguém ouviu? Não, a mãe dela me deu um retorno, um feedback. Também me deu um feedback. A Sandra também. Só as meninas sempre. Né? Nós somos mais dedicadas. Sempre, desde sempre, isso aí eu sei. Tem uns meninos que só passam de ano porque entram no grupo das meninas. É por isso que eu não faço grupo aqui, para não ter esse negócio. Né? Então lá o Stênio Márcios, ele vai trazer na sua poesia, né, justamente essa realidade desse Cristo que ao mesmo tempo ele nunca deixou de ser Deus, né? Essa é a abordagem teológica, nunca deixou de ser Deus na essência da sua natureza. Ele se esvaziou dos seus atributos divinos, né? Que a gente já viu em Deus lá, onisciência, onipotência, presença. Então Jesus, enquanto na forma humana, ele não usou a sua prerrogativa divina. Tudo o que fez e realizou foi pelo fato da capacitação do Espírito Santo nele ser plena. Então, Jesus, quando, por exemplo, sabia do pensamento dos homens, ele não estava usando a sua onisciência como Deus. O Espírito Santo é quem trazia para ele, que também é Deus, e é o próprio Deus, e é outra pessoa da Trindade, né? E são questões complexas demais, e eu nem tento, eu nem me arrisco, nem pretendo, vamos aqui desvendar os mistérios da Trindade. Isso é mais marketing, né? Eu sou ruim de marketing, eu ainda não vou por esse caminho, que não dá certo, né? E mesmo porque eu não quero sensacionalizar, o meu intuito é tentar simplificar isso que é complexo, né? Agora tem coisas que não tem explicação, que é um mistério. E um dos mistérios que a Bíblia ela apresenta, porque mistério não é aquilo que não é nem mostrado, não é mostrado, só não é explicado. Então nós temos mistério. A Trindade é revelada, mas não é explicada, porque não tem explicação que caiba na lógica humana. A dupla natureza de Cristo, outro mistério que é revelado, ou seja, é mostrado, mas também não é explicado. O problema do mal, a gente chama de teodiceia, né? Termo aí cunhado na teologia, a teodiceia, a origem do mal, de onde veio isso? Só diz que é uma realidade, que mostra, mas não tem explicação, a gente não acha. No Satanás, mas de onde veio? Porque se Deus o criou bom, tudo que Deus criou é bom. De onde surgiu? É outro ser misterioso, que a gente não sabe como que se deu esse processo, enfim. O que eu quero dizer é que existe essa realidade, e isso é a verdade bíblica, Jesus. E se a gente desconsidera uma, ou considera uma em detrimento da outra, a gente tem problemas. Porque se a gente não reconhece que Jesus é 100% Deus, então é muito complicado, porque a gente vai tocar em doutrinas essenciais, né, do Evangelho. Se a gente desconsidera que ele foi homem, 100% homem, que ali teve um teatrozinho e tal, que ele sentiu fome, mas não sentiu fome, né? Teve lá sua sede, mas não foi sede, morreu, mas não morreu. Não, ele experimentou de fato tudo aquilo que a limitação humana ela propõe, né, nesse estado pecaminoso. Porém, há uma diferença absurda que faz toda a diferença. Não pecou. Aqui que está o X da questão. Jesus, sendo homem, não pecou. E não pecou mesmo. E a gente fica pensando, como que pode
um ser humano de 0 a 33 anos, em tantas circunstâncias adversas, não pecar nem por pensamentos, nem por palavras, nem por ações e nem por sentimento. O sentimento talvez seja uma das coisas mais difíceis da gente controlar. Quer dizer, a gente não controla o sentimento. Vem e acabou. Pensamento também. Isso pensamento também, é verdade. O pensamento e o sentimento. Então são as duas coisas que não dá para falar assim, isso eu vou pensar, isso eu não vou pensar. O pensamento vem, e às vezes vem, ninguém sabe de onde, vem dos quintos. Né? Vem, mas vem, o sentimento vem, o pensamento vem, são coisas incontroláveis que a gente não decide. A gente decide o que fala e o que faz, né? Mas é um desafio absurdo. É por isso que o Evangelho, ele propõe ir na raiz das coisas. A religião sempre vai lidar com a superficialidade, com comportamentos, e adestra as pessoas a falarem coisas bonitinhas, mesmo não sentindo. Eu fico até meio pensando assim, quando alguém chega assim para mim, fulano é uma bênção. Será que ele está se referindo bênção ou bênção maldição? Né? Então a gente é adestrado, né, religiosamente, a falar coisas boas, bonitas e positivas, mas com um sentimento que nunca responde àquilo, e a gente vai se tornando hipócrita. O Evangelho, ele vai na raiz. O Evangelho é muito mais duro do que a lei do Antigo Testamento, por exemplo. A lei, se pegasse com a boca na botija, punia, né? Quem conseguia burlar as leis, você sabe que as leis elas, né, são burladas pelo ligeiro, pelo esperto, né? E tal, mas o Evangelho não, ele vai onde o homem não consegue fugir, que é nele mesmo, lá dentro, lá onde nascem as coisas, né? Lá onde o Espírito Santo sonda, lá onde Deus ele conhece. Não tem o texto de Hebreus capítulo 4, verso 12, verso 13, lembram desse texto? Hebreus 4, 12 e 13. A palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Diante daquele que todas as coisas estão nuas e patentes, que vamos tratar com Deus, o justo juiz. Mas olha que coisa interessante. Vai lá na divisão da alma e do espírito. Onde se divide a alma e o espírito? Não tem ideia, mas a palavra de Deus some e chega lá e reparte, né? Então a gente entende que Jesus, ele não peca por essas vias, e é impossível qualquer ser humano escapar. Pode ser um ou duas ou três, mas não tem como. Então nós pecamos por aquilo que falamos e não devemos. Inclusive nós pecamos não só por aquilo que fazemos de ruim, mas deixamos de fazer o que é bom, que é a negligência, a omissão. Pecamos por palavras precipitadas, ofensivas e tudo mais. E pecamos também pela via de abrigar sentimentos no coração, chamamos de mágoa, rancor, enfim, né? Então tudo isso caracteriza o pecado do ser humano. Jesus nunca foi atingido por nada disso. Tudo o que ele fez, falou, sentiu, pensou, estava exatamente na vontade de Deus. É interessantíssimo. Mesmo quando Jesus, ele se ira, por exemplo, vira as mesas lá, né? Alguns irmãos falam assim, deu chicotada no povo, estralou o chicote. Não, a Bíblia não fala isso não. Jesus não agrediu ninguém, né? Só deu desse jeitinho, né? É que o povo vai no embalo dos outros, né? Jesus deu chicotada mesmo no povo lá, não deu, não fala isso. E a ira de Jesus então? Não pecou? Não. A ira de Jesus, inclusive lá em Apocalipse, vai falar que ele, Jesus, pisa o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Paulo vai falar lá em Efésios capítulo número 4, deve ser verso 26, 27, alguma coisa assim, vai dizer que a gente até pode se irar e pode não pecar, dependendo da origem da ira e também daquilo que a gente faz com essa ira. Então a causa pode ser justa, mas de repente o comportamento deixa de ser. Mas se a causa não é justa, então a ira já é pecaminosa. E Jesus se irava com... tem um texto lá em Salmo que diz assim, o zelo da tua casa me devorou. Eles lembraram desse texto de Salmo justamente quando Jesus virou a mesa lá dos cambistas e tudo mais, né? Então só para a gente entender que Jesus, ele tem os comportamentos que tem, que aparentemente parecem ser agressivos, mas eles se originam de um zelo pela santidade de Deus.
E todo o comportamento de Jesus contribui para a salvação daquelas pessoas que estão ao redor. Só para a gente entender, Jesus não tem nada a ver conosco. Jesus é totalmente diferente. Jesus pouco tem a ver com os cristãos, porque os cristãos têm pouco a ver com Jesus, né? Uma realidade, infelizmente. Mas vamos lá, em Efésios capítulo 4, falando da descida do Espírito Santo. Aqui eu dei uma desviada boa, viu? Mas me reconciliar com vocês e voltar de novo aqui em Efésios capítulo número 4, falando da descida, né? Jesus celestial, ele desce, e o termo vai falar as partes mais baixas da terra, mas refere-se não só ao inferno, mas a essa realidade da terra mesmo aqui, tá? Então Efésios 4, 8, 9 e 10, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e desceu, e deu dons aos homens. Ora, isso, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Está no plural aqui, hein? Todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então essa descida de Jesus, a gente chama de a humilhação de Cristo, é esse Deus, é isso mesmo, né? Conseguiram acompanhar? Esse Deus que ele estava na sua glória e ele se humilha, ele se esvazia e se torna como uma criança, um bebê. Dá para imaginar uma situação dessa? Deus, Criador dos céus e da terra, infinito, imenso, onipotente, ele se reduz à mente de um recém-nascido. Alguém teve que ensiná-lo a falar, a andar, a se limpar. Todo o processo, né? O Criador, originador de todas as coisas, teve que entrar no processo que ele mesmo cria para a vida. Olha só, Deus inexplicável, imensurável, indizível, inefável, como diz a Bíblia, né? Que Deus é esse, né, irmãos? Não dá para imaginar. Compare-se com todas as divindades inventadas e criadas pela humanidade. Não tem comparação. É uma coisa assim impressionante, inenarrável, como diz. Mas ali ele não estava, esse é o ponto. Ali ele se esvazia, né? Ele abdica, ele renuncia aquilo que o caracteriza como Deus. Uma das coisas que caracteriza que é a onipresença. Então ele de fato se humilha. Isso é uma humilhação para o Criador, não poder transitar em todo o universo. É um mistério? Quando o professor não sabe, ele fala, isso é um mistério? Ele como pessoa, Jesus, ele tinha dentro de si o Espírito Santo? Porque Sim. quando Deus fala, esse é meu filho que tal, vem uma pomba sobre ele. Aí tem aquela história que após o batismo ele recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo só saiu dele quando ele morreu na cruz. Procede? Como que é? Vamos lá então ver o que o texto fala, né? O texto bíblico. Bom, quem é que gera Jesus? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo está envolvido na geração de Jesus. Então olha só, o Espírito Santo já está presente, né? Então o Espírito Santo gera Jesus. O Espírito Santo habita a vida de Jesus desde sempre, eu digo, né? Na questão humana, habita a vida de Jesus. No batismo, que é essa ocasião onde o Espírito Santo é visto de uma forma corpórea ali, né? Uma visão de uma pomba. Ali o Espírito Santo o capacita, que a gente chama de a unção, né? O capacita, dá recurso. Então nessa vinda do Espírito Santo é para cumprir o Isaías capítulo de número 61, que unge Jesus, o capacita para esse ato. Então assim, enquanto Jesus morre, inclusive, não é que o Espírito Santo deixa, né? O Espírito Santo sempre esteve em todo o processo do nascimento, do ministério, da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo. O Espírito Santo nunca o deixou. Inclusive, isso já é um exemplo de como o Espírito Santo também agiria na vida dos salvos. Então, da mesma forma que foi com Jesus, é na vida dos regenerados. Quando nós nascemos de novo, é porque o Espírito gerou em nós essa nova vida e não nos abandona em momento algum. O Espírito Santo continua habitando, residindo
É porque a gente tem às vezes aquela ideia do Antigo Testamento, que o Espírito Santo vinha esporadicamente, de uma forma sazonal, na vida de um ou de outra figura, e era só 3 em toda a nação, ou do rei, ou do sacerdote, ou do profeta. O Espírito Santo não era disponível nesse sentido para toda a nação. A gente tem diversos exemplos mostrando isso. Só que a partir de Jesus isso muda, porque o sacrifício de Cristo possibilita agora o próprio Deus, o Espírito que é santo, habitar na vida desses que, embora foram regenerados, não são tão santos assim. E é por isso que o Espírito Santo habita em nós e precisa habitar em nós, para ir nos santificando. E nós pecamos todos os dias, quase toda hora, por pensamento, por palavra, tal e tal, e o Espírito Santo habita em nós, ele está em nós, do começo ao fim. Então, na geração, no novo nascimento, durante nossa vida, na morte e na ressurreição, da mesma forma que foi na vida de Jesus, também é na vida dos seus discípulos. Então esse é o processo bíblico, Então, só para a gente entender. Eu falei para vocês em Romanos, não foi? Quem ressuscita Jesus é o próprio Espírito Santo? Não dei essa referência para vocês? Não? Então vamos lá ver se eu acho. Romanos. Fala em João também, Aonde? Pai ressuscita. Me ajudem aí, se vocês lembrarem. Não estou lembrado agora, mas me falem se vocês lembrarem aí. Bom, em Romanos, falando lá que o Espírito Santo ressuscita Jesus, deixa eu ver se eu acho, Eu falei aqui, mas eu não preparei esse versículo, mas eu tenho certeza absoluta que é Romanos. Tenho certeza que está na Bíblia, na minha Bíblia está. Não me lembro agora. Mas eu vou aqui, se eu não achar exatamente, eu cito para vocês como está, tá? Porque às vezes me foge um versículo, Mas eu lembro do texto, que é mais importante inclusive. Está aqui, capítulo 8, versículo número 11. Oh, minha Bíblia, como me ajuda essa Bíblia? Essa Bíblia salva a minha pátria, Porque em outra tem dificuldade, mas essa aqui eu sei se está em cima, se está no canto superior, direito, esquerdo, se está aqui, se tem um desenho, se tem uma flor. Flor não tem não, mas vamos lá. 8 e 11 de Romanos. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então olha só que coisa interessante, até exemplificando como será na nossa vida, da mesma forma que foi na vida de Cristo. O Espírito Santo envolvido nisso, Então o Espírito Santo, ele gera Jesus, ele unge Jesus, ele ressuscita Jesus. É por isso que Jesus disse: vocês farão obras que eu faço e fiz, e as farão muito maiores. Por quê? Porque o mesmo Espírito que habitou em Jesus, ele seria enviado para habitar em nós. Aí a pergunta que fica é: então o que está acontecendo, André? Ele está ruim para fazer umas obras parecidas com o de Jesus. Aí é outra história. Aí a gente precisa ver se a gente tem o mesmo comprometimento que Jesus tinha com o Pai, com a sua obra. E a gente chega a uma conclusão bem rapidinho, Não precisa nem eu falar, vocês já concluíram aí. Vamos lá, Atos 1:9. O Cristo celestial, assim como sua descida foi sobrenatural, assim foi sua partida também. Em Atos 1:9 a gente vê que quando Jesus ascende ao céu, também é de uma forma extraordinária, sobrenatural, Diz aqui: e quando dizia isso, Jesus no caso para os discípulos, vendo eles, foi levado às alturas, numa nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Então esse Jesus, da mesma forma que veio, ou seja, de uma forma sobrenatural, ele também ascendeu ao céu dessa mesma forma sobrenatural. Só que nessa ascensão de Cristo, ele foi exaltado, E a gente vê isso em João capítulo 17, versículo de número 5. João 17, 5. Olha que coisa interessante. Quando Jesus, eu disse, ele desceu aqui à terra, se fez como homem, ele foi humilhado. Ele se esvaziou dos seus atributos. Então ele deixou de usar aquilo que lhe pertencia, que era todo o poder, toda a ciência. Então tudo que realizou foi sob o poder do Espírito Santo.
Quando ele ascende ao céu, ele é exaltado pelo Pai. E aí ele recebe novamente a glória que ele tinha com o Pai desde sempre. Não é o que está escrito em 17:5? Se alguém achou, puder ler rapidinho aí, eu agradeço. Em alto e bom som. E agora, ó Pai, glorifica-me comigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Isso. Glorifique meu Pai com a glória que eu tinha contigo, né? Antes que o mundo existisse, é isso? Sim. Olha só. Então ele recebe novamente a glória, né, que lhe pertencia, que ele sempre teve e decidiu e auto se limitou. Então esse é o ponto. Jesus auto se limita, ele decide, ele tem poder para fazer isso, colocar os limites nele mesmo. Só que depois ele retoma isso, da mesma forma que foi a morte. Então quem matou Jesus? Eu perguntei para vocês aqui, né? Porque a música diz, né? Os meus pecados mataram Jesus. Mas não, os judeus mataram Jesus, os romanos mataram Jesus, não sei quem matou Jesus. E ele disse, não, ninguém me matou não. Ninguém tem poder para me matar. É eu que dou a minha vida e depois torno a tomá-la. Então Jesus tem domínio e controle sobre todas as situações, sobre tudo, inclusive sobre a morte, que não tinha legitimidade para fazer absolutamente nada com ele. É ele que decide tudo isso. São atos voluntários, soberanos. Então a gente precisa entender, amado, porque a gente às vezes projeta um Jesus que parece que está meio assim, sabe? Né? Não, está tudo certo. Ele é soberano, sempre foi. O que aconteceu com Jesus estava nos planos eternos. Quando diz lá em Gálatas 4, capítulo 4, verso 4, que Jesus, ele nasce. Se é do Rio de Janeiro, é nasce, né? Nasceu. Carioca fala assim, não fala? Nasceu. Então ele nasceu na plenitude dos tempos, sob a lei, mas na plenitude dos tempos. O que esse texto está nos falando? Que Jesus, ele de fato vem num momento histórico, num momento espiritual, num momento único da história, que não poderia ser outro, porque está tudo sob a soberania da Trindade, amados. Então ele nasce sob a lei, e a gente estuda na história da igreja que todos os cenários mundiais e todas as nações vieram trazendo contribuições para que Jesus viesse exatamente naquele momento, naquela região e naquele contexto. As pessoas não entenderam, não fizeram a leitura, não souberam ler os profetas, né? Tinham outros anseios nos seus corações, mas Jesus veio exatamente quando deveria vir, quando foi projetado para que ele viesse e tal. Eu quero dizer isso, que Jesus, ele sempre teve a glória e os seus atos, eles sempre foram soberanos. Mateus 28 e 18, né? Isso aqui é tudo, esses textos que eu estou citando para vocês, é tudo o final do ministério de Jesus, tá? Mateus 28 e 18, o próprio Jesus diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então ele recebe novamente todo o poder, toda a autoridade, coisa que na verdade ele nunca deixou de ter, só não usou da maneira que tinha direito, porque ele renunciou ao seu direito, se fez servo e achado na forma de servo, né, que diz o Filipenses capítulo 2, né, achado na forma de servo, foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exalta soberanamente acima de todo nome, pelo qual nome todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Lembra desse texto que eu já citei para vocês? Então a gente entende aqui, ó, no Mateus 28, 18, ele diz, todo poder foi lhe dado. Efésios capítulo 1, verso 20 ao 22, no Efésios, capítulo número 1, 20 não existe não, capítulo número 1 de Efésios, verso 20, 21 e 22, olha o que diz aqui o texto, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Alguns pensam assim, André, mas quando, me perguntam, né? Quando Jesus disse assim, perguntaram para ele,
quando será a tua vinda? Ele disse, sei não. E nem os anjos também. Então não adianta perguntar nem para os anjos nem para mim, só o Pai sabe. Eu falei, então Jesus não sabia? Não fica o questionamento? Vocês nunca se questionaram? Não fizeram essa pergunta? Né? Até discussão sobre isso. Até discussão dá. Briga de família no WhatsApp. Não é Deus porque não tem, onisciência tem. Grupo de família no WhatsApp de crente dá essas brigas, né? Briga teológica. Ô Jesus. Então, assim, o que acontece? Eu perco o raciocínio. Jesus sabia. Não, eu sei o que eu falei, eu quero saber o que eu vou falar agora. Eu falei, eu sei. A memória não está falhando. Hoje, esse negócio é coisa, né, terrível, tremenda, sobrenatural. O manto, né, o rolo que está enrolado, né? Enrola o rolo, Jesus. A respeito da questão de que a gente vai enrolando assim que é para vencer, né? De Jesus, do que era? Sobre agora veio o download celestial, voltou agora, o Espírito voltou. Sobre essa questão, Jesus na ocasião, primeiro que ele estava falando como um homem nesse sentido. O filho do homem não sabe, a expressão é essa, o filho do homem não sabe nem os anjos, somente o meu Pai que está no céu. Mas por esse texto e por outros também, a gente percebe que Jesus, ele, entre aspas, retoma, né, essa onisciência dele, porque o Pai lhe devolve aquilo que ele te entregue voluntariamente ao Pai. Olha que coisa linda essa dança, essa ciranda da Trindade, né, onde um renuncia para servir a humanidade e um renuncia para servir a humanidade para que a humanidade não sirva a ele, mas sirva ao Pai. E o Pai dá glória ao Filho, e na verdade o Espírito Santo é enviado para que a gente glorifique ao Filho, que por sua vez quer glorificar o Pai, que quer salvar a humanidade. Que coisa linda, mano. Isso aqui valeria um aleluia, pelo menos. Você não acha, né? Pelo menos eu fico pensando assim, eu fico aleluiado, como diz o outro aí, né? Profeta moderno. Então a gente percebe dessa exaltação de Cristo. Ele é exaltado sobre tudo e sobre todos. Agora o que eu quero destacar aqui nessa exaltação de Cristo é que ele ascende ao céu, não como ele desceu do céu, porque ele agora leva consigo a humanidade em si. Isso é muito interessante porque quando a gente vê em Apocalipse, capítulo de número 5, esse texto eu acho que bem interessante, acho que ele vai de fato apoiar essa ideia, que quando João ele tem a visão, né, abstrata, lógico, mas ele vê aquilo que é real, não é uma alucinação, não é uma coisa imaginária. Deus estava mostrando a realidade, aquilo que era real, só que na dimensão celestial, ou seja, Deus, como diz os teólogos, né, desnudou o céu, abriu as cortinas do céu, revelou, Apocalipse, né, revelação, revelou o céu, mostrou o céu pelo lado de dentro. E quando ele viu naquele capítulo 5 lá, ele viu Jesus como um cordeiro que tinha marcas de quem foi imolado. Então olha que coisa interessante, Deus mostrou para João que Jesus no céu tinha marcas que ele adquiriu aqui na terra. Ó, quando a gente lê o texto de Zacarias capítulo 13, verso 4, me ajudem aí que eu estou buscando na memória agora. Eu não sei se estou acertando, né? Já vi que a memória aqui não está das melhores hoje. Mas Zacarias, eu acho que é 13:4, eu vou narrar aqui, que diz o seguinte, que ali, lógico que é um texto de Zacarias, não falei, Zacarias 13, ali é um texto que, embora seja da antiga aliança, embora ali esteja se referindo historicamente a uma questão específica, mas de fato alguns comentaristas entendem que se refere a Cristo, e a Cristo no momento que ele vem socorrer a Israel no final dos tempos, na última batalha que os inimigos do povo de Deus estão cercando os judeus, e Jesus vem para socorrer os judeus nessa ocasião. Esse é o contexto dos comentaristas, tá? E aí quando Jesus, antes que vocês leiam aí, ó, vê se vocês conseguem entender aqui todo o cenário. Quando Jesus vem nessa ocasião para socorrer os judeus, cercado pelas nações, e aí Jesus desce no Monte das Oliveiras, né? O próprio livro de Zacarias diz, no Monte das Oliveiras, ele se parte, né? Se fende em dois,
E ele vai passando, então, nesse cenário, está com uma roupa salpicada de sangue, vai dizer os textos combinados. E aí os judeus perguntam para ele: Senhor, mas que feridas são essas nas tuas mãos? E aí ele diz assim: essas feridas são as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. E quando Jesus, os comentaristas, quando Jesus fala isso, os judeus então ali caem de joelho, reconhecendo que eles lá atrás crucificaram a Cristo e reconhecem que ele de fato é o Messias, é o próprio Deus. Isso aqui valia glória a Deus. Tudo bem. Verso 6 aqui, ó. Eu só expliquei o contexto todo, né, para a gente entender aqui, ó. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas suas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Tá? Nesses textos aqui, eu quero falar para vocês que Jesus, ele ascende ao céu glorificado, porém com as marcas da humilhação. Tanto é que no futuro ele aparece aqui em Apocalipse, ele é visto como esse cordeiro com marcas, com ferimentos, né? Então é possível amar. Se estiver errado, vocês me desculpem lá no céu e falam: não atribua a André esse pecado a Jesus, né? Então, mas é possível que chegaremos na eternidade, lá no céu, e veremos o nosso Jesus com as marcas da crucificação que foi por nós, né? Quem sabe lá também aquelas marcas nos chamará a atenção e cairemos de joelho, vendo esse Deus absurdo, mas que morreu por nós e ainda leva consigo essas marcas e essa humanidade ferida nele, né? Quem sabe? E essa natureza que ele adquiriu aqui, alguns comentaristas dizem que ele não deixou de ter, ele levou consigo. E de alguma maneira ele se limitou. Não que nada tenha limitado Cristo, mas que ele se limitou para se identificar com o ser humano. Porque antes, como eu disse em outra ocasião, Jesus não sabia, a Trindade não sabia o que era limitação a respeito de nada. Não tinha falta de nada, nunca foi privado de nada, absolutamente nada. Mas em Jesus, a Trindade, Deus experimenta essa limitação. Dá para imaginar um negócio desse? E aí quando Jesus ascende ao céu, ele leva então, e ele se limita justamente para ter essa propriedade que a gente vai falar daqui a pouco como intercessor diante de Deus, para trazer consigo a humanidade e com toda a propriedade orar a respeito das limitações do ser humano, não as justificando como pecado, mas trazendo consigo diante do Pai essa fragilidade humana para interceder com toda a propriedade a respeito do ser humano, dos seus filhos. Porque quando nós choramos, angustiados, dores, sofrimentos na alma, no corpo, enfim, no espírito até, e a gente ora a Jesus, não é que Jesus ele pega as nossas lágrimas e leva ao Pai. Fala: está aqui, ó. Ele não faz esse papel apenas, ele chora conosco por causa disso. E ele com toda a propriedade pode falar ao Pai. Se é assim, eu não sei, só sei que ele pode fazer isso. Pai, ele está chorando e eu sei muito bem por que ele está chorando, porque eu chorei também por causa dessa questão. Embora que talvez lá seja uma origem pecaminosa, mas o que ele está sofrendo, já que nós nos expomos a resgatar a humanidade, então aqui eu sei muito bem o que ele está passando, porque eu passei fome, passei momentos de solidão, passei momentos de pensar que o Senhor tinha me abandonado, passei frio, sede, enfim, aí vai listando todas as limitações humanas em relação a ele, né, que se solidariza com o ser humano. Então ele tem essa propriedade. Alguém disse assim: mas então Jesus ele não tem os atributos de Deus? Não tem todos eles. É possível que ele tenha decidido não usar algum por toda a eternidade? Não sei exatamente. Agora eu sei que Jesus ele se identificou de tal maneira com o ser humano que ele carrega a humanidade em si. É como se um cego. Como que eu posso me identificar com uma pessoa que não enxerga? Tem duas possibilidades: furar os olhos, que eu acho que também é a opção, né? Eu quero me identificar com essa pessoa, vamos me solidarizar, furar os meus olhos, não é a melhor opção. Mas eu tenho uma segunda opção: fechar os olhos, me identifico. Só que fechar os olhos para o resto da vida, aí eu me identifico. Agora é uma tentação doida, porque eu posso abrir os olhos. Só que Jesus decidiu não abrir os olhos. Ele pode abrir os olhos, se ele quiser,
Ele não tem essa limitação, mas ele decidiu ficar com os olhos fechados. Figuradamente eu estou falando, vocês estão entendendo esse ponto, né? Se faz sentido, depois vocês pensam e se não faz sentido, então vão orar e ler um pouquinho mais para chegar a outra conclusão. Brincadeiras à parte, quer dizer, eu estou falando tudo sério aqui, né? Mas esse outro ponto que eu quero destacar aqui, na ascensão de Jesus, ele prepara o caminho, e isso está escrito em João capítulo 14, verso 1 ao verso 3. Então, a ascensão, a subida de Cristo, isso faz com que o caminho ele seja preparado. João 14, verso 1 ao verso 3. É um texto muito conhecido, né? Mas eu quero ler com vocês aqui. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for? A melhor tradução não é se eu for, é quando eu for, tá? E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Então, quando Jesus ascende ao céu, ele prepara esse caminho para que a gente vá. E ele foi preparar lugar e virá nos buscar. O capítulo 12, aqui, aleluia, o capítulo 12, os pentecostais estão chegando. Capítulo 12 de João ainda, né, no Evangelho de João, capítulo número 12, verso 26, está escrito o seguinte: e se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então eu acho interessante aqui nesses dois textos que mostra que Jesus nos preparou o caminho para a eternidade. E Ele nos fez assentar nos lugares celestiais nele, né? Efésios capítulo 1, verso 3. Porque a questão é o seguinte: ao mesmo tempo que é futuro, é também presente. Porque Deus não tem dificuldade nenhuma de transitar e de lidar fora desses limites tempo e espaço. Talvez seja um pouco complicado para a gente entender como se dá isso na dinâmica, e eu convido vocês a deixar quieto esse negócio. Não mexe nisso não tente compreender, né? Porque a gente só tem referências de tempo e espaço, passado, presente e futuro. Deus não lida com essas questões. Ele está no eterno presente, né? Então, ao mesmo tempo que Jesus preparou o caminho para nos levar, ao mesmo tempo, Ele é o próprio caminho em que nós estamos em Deus. Então, não faz muita diferença em ir, porque nós já estamos. Estão entendendo a dinâmica do negócio? Quando a gente lê, por exemplo, aqui Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3, olha o que Paulo nos fala a respeito dessa realidade. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares, olha a geografia, os lugares espirituais em Cristo. O capítulo 2 aqui de Efésios ainda, versículo de número 6, nos diz o seguinte: Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, com Jesus, né? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esses textos aqui, eles nos dizem que nós estamos já num ambiente, em uma realidade de eternidade. Onde nós nos encontraremos com Deus? Onde nós nos encontramos com Deus? Onde é o lugar onde nós encontramos Deus? A mulher samaritana ficou apavorada. Ela disse: Senhor, é na Assembleia ou é na Presbiteriana? É na Batista ou é na Quadrangular? É na Congregacional ou é na Jesus foi ali e já volta? Na Sapatinha de Fogo? Onde é, Senhor? Em lugar algum. Não tem lugar. Esse negócio foi rompido. Não existe mais um locus. O locus agora é Cristo. É em Jesus que nós nos encontramos, que nós estamos, que nós recebemos todas as bênçãos celestiais em Cristo. Lembra do texto lá quando Jesus dá um sabão? Sabão fala também assim. Sabão é? Porque eu tenho uma palavra aqui que eu estou meio desconfiado de usar. Está gravando, né?
Depois eu falo, depois eu pergunto. Sabão, né? Tal. No povo assim, aí deixou uma multidão, acho que uns 5 mil, 7 mil, não lembro. Um bocado de gente, deixou. Sobrou 12. Se fosse eu, pelo menos 12 aqui, dá pra gente ter uma turma de teologia, deixa eles aqui, né? Se vocês quiserem, pode ir também. O que Pedro, ele fala? Quem lembra do texto? Para? Para quem? Para quem? Não é para onde, para quem? Está escrito lá, né? João 6:68. Para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Então a mulher samaritana tinha perguntado onde, Senhor? E hoje parece que a gente ainda vive nessa ideia de que tem lugares. Não tem lugar. Não tem dias. Exato. É nele que nós estamos. Não é? Nós nos reunimos em Cristo. Nós estamos em Cristo. É por isso que nós vivemos uma vida de adoração. A nossa vida, a liturgia é do cotidiano. A liturgia não é no domingo, não é numa quarta, não é 17, não é 19h30, não é às 20 horas. Não tem mais lugar, não tem dia, não tem nada. Não. Acabou esse trem aí. Acabou tudo isso aí. Então é em Cristo nós adoramos, nós estamos, nós fomos abençoados. Eu não tenho carência de nenhuma bênção de Deus, nós não precisamos mais de nada, porque em Cristo nós temos tudo o que é necessário para a vida e para a eternidade, amados. É em Cristo, Ele nos preparou esse caminho, e o caminho é Ele. Não é que Ele disse, o caminho vai por ali, não. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele, é nele, é por Ele. Ele viabiliza, Ele é o começo, Ele é o fim, é o alfa, o ômega e tal. Então a ascensão de Cristo nos possibilitou isso, né? De adorarmos a Deus, de vivermos em Deus, de nós sermos, nós somos, é presente, somos salvos e temos a eternidade, amado. É por isso que a morte para a gente não faz diferença nenhuma. Faz diferença para quem vai ficar aí, vai sentir falta da gente, não é? A gente não vai sentir falta, não vou sentir falta dos que ficaram, não. Os que ficaram vão sentir falta dos que partiram, né? E os que ficaram tem que fazer uma forcinha para ver se chega lá também e se encontra com seus entes queridos lá. Acho que não é um motivo maior a Deus e tal, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: para nós não faz diferença nenhuma, nada, porque nós não temos carência de nada. E a morte para nós é um detalhe. Em 1 Coríntios capítulo 15, para quem fizer a tarefa de casa, vai ver lá que está escrito, né? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Por quê? Porque o inferno e a morte foram sugados, foram, a Bíblia vai dizer, né, absorvidos pela vida, na ressurreição, no arrebatamento. Então Jesus é quem, na sua ascensão, proporciona tudo isso. O caminho foi aberto. A morte de Cristo nos deu acesso novamente à eternidade, ao Pai. Aquilo que foi interrompido, o Adão tinha lá o paraíso, em Cristo o paraíso é retomado. O paraíso é o lugar de acesso, né, a Deus, porque Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso paraíso. Não é um lugar em si. Eu disse brincando para vocês numa ocasião, eu acho que eu disse isso, né, que não é o céu. O inferno também, se Jesus convidasse a gente para ir, a gente ia. Não é? Se Jesus falou, André, vamos para o inferno, agora, demorou agora. Se Jesus for para o inferno, apaga o fogo, expulsa o diabo, aquilo vira o paraíso. Então não é o lugar em si, não é? Não é o lugar, é Cristo, é nele, amados. Então é isso que ele faz quando ascende ao céu. Cristo intercessor, Romanos 8:34. A ascensão de Cristo também revela essa questão de Cristo como sendo intercessor. Romanos capítulo 8, versículo número 34, né? Diz assim: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então olha só, a intercessão é um ministério importante de Cristo. Ele continua exercendo esse ofício. Vocês lembram qual era? Rei, profeta e sacerdote. Ele continua sendo sacerdote. Em Hebreus capítulo 7, verso 25, está escrito isso. Bora lá. Hebreus 7,
e 25. Vocês estão brincando, vocês pensam que vocês não vão memorizar esses 31.183 versículos até o final? É só me acompanhar aqui na leitura, vocês vão ver que vai dar certo no final das contas. Diz assim, ó: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então olha que coisa interessante, ele continua exercendo esse ministério de intercessor, né? E como ele intercede? Aí a gente precisa ler o capítulo 17 do Evangelho de João, segundo João. Tarefa de casa, está registrado aqui, tarefa de casa, dever de casa, dever de casa, tarefa de casa. Então, eu vou fazer um carimbinho assim com parabéns. Depois vocês leiam todo o capítulo 17. O capítulo 17 de João, ele vai mostrar como Jesus intercedeu, não só pelos seus discípulos, lá na ocasião, aqueles que estavam lá historicamente, mas ele faz uma intercessão, uma oração intercessória por todos os discípulos em todos os tempos. Mas essa é uma intercessão, uma oração linda de Jesus. A gente fala muito lá do Pai Nosso e outras orações e tal, mas essa aqui, no final, acho que é a última oração que ele faz na vida dele, não me lembro exatamente, mas é no final do ministério. Inclusive, eu acho que ele estava morto, tinha ressuscitado, não estava morto. Tinha morrido, tinha ressuscitado. Olha aqui que essas horas também não funcionam mais nada. E aqui a gente percebe a intercessão dele. Agora, 1 João, primeira carta de João, capítulo 2. Esse eu quero destacar também como sendo um papel de Jesus como intercessor. Isso, né, hoje, após a sua morte, ressurreição e ascensão. O capítulo 2 de primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Estevão vai gostar desse negócio aqui. Você se identifica aqui com esse negócio, né? Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado, ó que coisa boa, para com o Pai, Jesus Cristo justo. Advogado aqui, na língua original, é paracleto. Quer dizer, aquele que é colocado ao lado de outrem, né, para ajudar, que era o advogado. E quem era o advogado? Era aquele que ia ajudar um amigo para defender uma causa, e ele era colocado ao lado dele, para auxiliar, que é o advogado, basicamente, né? É esse que vai para auxiliar alguém, e tal, porque não tem condição intelectual, ou sei lá, de que ordem que seja. Mas a questão é, Jesus é esse intercessor, esse advogado. Ele nos advoga. É por isso que, inclusive, lá que a gente leu, mas não leu, que é o capítulo 8, né, a gente leu o 34, mas se a gente ler do 31, né, a partir do 31, do capítulo 8 de Romanos, 31, a gente vai ver lá que Jesus é esse que nos defende. Como está escrito lá, vocês lembram? Bem conhecido? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele a quem mesmo seu próprio Filho não poupou, antes o entregou por amor de todos nós. Não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem, pois, os condenará se foi Cristo que morreu, ou antes ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A nudez, o perigo, a espada? Nós somos levados todos os dias como cordeiros para o matador. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos separará de Cristo? A morte? A vida? A altura? A profundidade? Os anjos? Os principados? Ou nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que intercede por nós? Amém. Perceberam, amados? Aqui, é que eu não estou com o microfone, não tem luz no fundo, não tem fumaça, mas olha só que notícia, né, que a gente tem poderosa. Eu não estou criticando isso aí não, tá? A questão é que está sendo gravado aqui, vai que alguém fala, só para a gente entender aqui essa dinâmica. Vamos partir aqui para um ponto, para a gente encerrar essa questão da ascensão de Jesus. Eu anotei aqui o seguinte, ó, ele foi, Jesus, mas enviou o seu Espírito com garantia que voltaria. Em João capítulo de número 14, versos de número 16 ao 18, João 14, verso 16 ao 18. Esse texto aqui, ele nos mostra
que o Espírito Santo, ele veio após a ascensão de Cristo, e só após a ascensão de Cristo que ele poderia vir do jeito que veio. Como eu disse, na antiga aliança não tinha possibilidade, porque Jesus não tinha reconciliado pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, não tinha substituído o ser humano, não tinha ascendido ao céu, e aí ele não tinha enviado o seu Espírito por conta disso. Mas agora, após a sua morte, ressurreição e ascensão, acontece isso. João 14, 16 ao 18. E eu, o próprio Jesus dizendo, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. A palavra paracleto pode ser traduzido como advogado, como consolador. Então olha só, que é bem Aqui está auxiliador, professor, né? O sentido. Olha que coisa interessante. Então ele vos enviará outro Consolador, da mesma espécie do que ele. Por que a gente sabe disso? Porque no original aqui, o outro, não é a palavra hétero, né? No grego, hétero é outro, né? Outro. Aqui, mas outro é de outra espécie, hétero, no grego. Só que aqui está allos. Allos é outro da mesma natureza. Então olha o que Jesus está falando. O Pai vai enviar outro da mesma natureza, outra pessoa da Trindade, né? Por que Jesus falou isso? Porque os discípulos estavam tristes. Seu consolador, o seu advogado, o seu professor, o seu mestre, seu amigo, estavam indo embora, eles estavam tristes. E Jesus, percebendo isso, disse: não se preocupa, não se entristeça, eu vou rogar ao Pai, e ele vos enviará outro da mesma natureza, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês vão conhecer, porque habita convosco e estará em vocês. Não deixarei vocês órfãos, mas voltarei para vocês. Então olha o que a ascensão de Cristo nos proporcionou. A habitação, literalmente, do próprio Deus, amados, em nós. Deus mora, habita, isso é literal, não é figurado, não é metáfora, Ele mora em nós. Nós não só sabemos disso, mas nós sentimos isso, uns mais, outros menos, mas nós somos a habitação do Espírito Santo, né? Os muito fiéis e os poucos fiéis, os que oram muito e os que oram pouco, os que têm muito tempo de igreja e os que têm pouco tempo, os que entendem muito de Bíblia e os que não entendem quase nada de Bíblia. Todos eles são habitação, morada do Espírito, né? A tua morada. Não tem aquela música lá, Lô? Eu não vou cantar aqui, porque vocês sabem, né? Quando eu começo a cantar, o que acontece, né? O povo treme de nervoso, não é poder não. Efésios capítulo de número 1, verso de número 13 e 14. Efésios capítulo 1, verso 13 e o verso 14. Quando Jesus, então, ele ascende o céu, acontece isso, mas o Espírito Santo vem habitar em nós. E é interessante que o Espírito Santo é a garantia, como a gente leu no verso 18 do capítulo 16 de João, é a garantia que Jesus voltaria para nos buscar, porque ele deixou esse selo, né, que diz o texto aqui, verso 13 do capítulo 1 de Efésios, 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, entende nele também crido, em Jesus, né? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Duas palavras aqui que eu acho interessante, né? Que é o selo e o penhor. O que é o selo? O selo é a garantia de que aquela encomenda, aquela carta, enfim, aquilo que foi ali destinado vai chegar, e tem uma pessoa que bancou e que pagou aquilo. É o selo. Todos os discípulos de Cristo, sem exceção, são selados com o Espírito Santo. Alguns irmãos aí têm uma ideia equivocada, que pensam que o selo do Espírito Santo é a pessoa falar línguas estranhas, né? Quantas vezes os irmãos falavam: e aí, irmão André, você é selado com o Espírito Santo? E eu dizia: não, mas estou buscando esse trem aí. 9 anos de oração, jejum, era magro igual
frente parecia que estava de lado parecia que já tinha sido arrebatado, orava, jejuava, sobe um monte, desce vale, vai vigília e tal, né? E eu não sou selado. Até que eu li o texto, li outros textos, falei, não. E aí, varão, tu já é selado? Sou. Desde quando? Desde que aceitei a Jesus. Porque o selo não diz respeito a essa questão do dom de línguas, né, que nem todo mundo tem. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, se não me falha a memória, né? Todos falam língua? Não, tá tudo certo. Né? Os pentecostais não diz que todo mundo tem que falar línguas, como evidência do batismo com o Espírito Santo. Que é outra história, outra conversa, outra matéria, outra aula, outro dia, outro horário e tal. Mas a questão é, o selo é isso, amados. É sinal de propriedade. Aquilo é propriedade de alguém. Então, quem é o selo em nós? É o Espírito Santo. E o penhor é interessante. O penhor é uma garantia que você está numa casa de penhora, não tem casa de penhora? Então você vai lá e deixa alguma coisa como garantia que você vai voltar para resgatar aquilo. Então o Espírito Santo é essa prova, é esse penhor. Lá em 2 aos Coríntios, capítulo 1, isso é ratificado pelo mesmo apóstolo Paulo, né? 2 aos Coríntios, quer dizer, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, verso 22. Eu acho bem, aliás, o 21 e o 22 eu acho que fica mais completo, tá? 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 21 e o 22. Diz assim: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Então, todos são ungidos, todos são selados, todos são ungidos, todos são propriedade de Deus, todos são habitação do Espírito Santo. Tem umas conversas aí que parece que é só alguns, né? Não, amados, está errado isso. Biblicamente está errado, não tem apoio. Todos são, não, o vaso é ali, o vaso é ungido. Se é vaso, é ungido. Não, mas esse aqui é o ungido de Deus. Não, todos os que estão em Cristo estão debaixo da mesma unção. Que na verdade, ungido só tem um, que é o Cristo. Até o termo Christos é isso, ungido, né? Que é a palavra grega para a palavra hebraica Mashiach, Messias, que é ungido, traduzido por ungido. Quem é ungido? O Cristo. É o único ungido. Todos os que estão em Cristo estão debaixo desse guarda-chuva da unção do Cristo. Então todos nós somos ungidos se estamos em Cristo, né? Verso 22, o qual também nos selou, Cristo nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então olha o que a ascensão de Cristo nos deu como privilégio. Então, para fechar aqui a conversa, o Pai arquiteta a salvação, o Filho executa a salvação e o Espírito Santo aplica a salvação. Vou participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade